A literatura infantil e juvenil não serve apenas para o entretenimento. Ela possui um poder pedagógico capaz de formar valores como respeito, solidariedade e consciência social. Para refletir mais sobre essa questão, a gente trouxe nesse episódio do podcast Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o nosso convidado especial, Márcio Vassalo. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Olá, Leandro. Muito prazer, obrigado pelo convite. Márcio, antes da gente iniciar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, eu gostaria que você iniciasse o nosso podcast com um trecho do seu livro, do seu mais recente livro, Um Gigante Tão Pequeno. Sim, é sempre bom deixar os personagens falarem por Exato. nós. Vamos lá. Vamos lá, Um Gigante Tão Pequeno, que saiu pela editora Abacate, com ilustrações da Simone Matias. Um Gigante Tão Pequeno. Ser irmã do Anselmo é uma história que não me canso de contar. Quando eu tinha 8 anos e o Anselmo estava com 20, corria atrás do meu irmão para ele não botar o dedo na tomada, berrava quando ele espalhava dinossauros pelo meu quarto e lembrava que o almoço estava na mesa enquanto ele sujava patos de borracha para dar banho neles e voava num foguete de papelão pelo céu da nossa casa. A mãe andava atrás do Anselmo na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, por onde quer que ele fosse. Tinha vezes que eu andava atrás da mãe. Também queria que ela andasse um pouco atrás de mim. Andar atrás de mim, a mãe não andava não. Mas de vez em quando, ela parava para me contar histórias de quando era menina, coçava as minhas costas por dentro da blusa e me ensinava a olhar paisagens que ninguém via. Só que logo a mãe ia atrás do Anselmo. Maravilha, Márcio. Esse livro, ele tem pontos e curiosidades bem interessantes que a gente vai trazer, é claro, no decorrer desse episódio, mas fala pra gente o que te despertou a escrever para o público infanto-juvenil? Leandro, eu acho que, assim, eu gosto muito de olhar na cara das palavras, é uma coisa que eu costumo pensar isso, olhar na cara das palavras como se fossem pessoas, né. Reparo se uma palavra cortou o cabelo hoje, se trocou o salto alto por uma sandália rasteira, se que blusa está usando, que perfume. Sempre desde garoto, antes de eu sonhar em aprender a ler, eu já imaginava que as palavras tinham corpos, cheiros, gostos, né. Eu achava que demora era uma fruta, que um dia eu ia abrir uma demora na mão, ia comer uma demora. Então a minha paixão pelas palavras antecede, o exercício da leitura, o som das palavras. E o universo da infância é um universo apaixonante pelo que ele tem de mais, assombroso, doído, melancólico, belo, tudo ao mesmo tempo, né, sem mais, não tem adversativa. É melancólico, é doído, é belo, é encantador. E eu tenho esse desejo sempre de olhar para tudo com olho de assombro e estranheza, que é o que as crianças pequenas fazem, Sim. enquanto não passamos uma caneta vermelha nos desejos, nos sonhos dela. Nada contra as canetas vermelhas, mas desde que não sejam para corrigir a alma, do outro, né. Então fui atraído também por esse universo da infância, né. Você falou do Confia e falou no começo, do quanto a literatura pode fazer com que a Formar gente valores. formar valores e fazer a gente olhar para o respeito das coisas, né. Sim. E isso tudo é sempre uma consequência, né. Quando eu escrevo, eu não estou pensando em fazer nada disso, em transformar ninguém, em passar valores, passar nada. Eu quero trabalhar com uma personagem e se eu estiver à altura dessa personagem que me procurou, como foi o caso desse livro, né, com uma personagem feminina que me procurou e me pediu: "Escreva minha história na primeira pessoa do feminino". Eu falei: "Mas eu nunca fiz uma coisa dessa". Ela disse: "Não, você vai conseguir", e ficou me atazanando até eu conseguir. 2 anos depois eu escrevi até para ela ir embora, me deixar em paz, essa personagem. E assim, não penso em passar valores nem transformar nada, mas acho que quando uma personagem me toca, quando uma história me toca, isso pode reverberar em alguém
e transformar, uma maneira da pessoa olhar para as coisas, para o mundo ao redor e para ela mesma. Isso pode ser uma possível consequência. Não é o meu objetivo quando escrevo ficção, mas isso acaba sendo uma consequência Uhum. natural da pessoa, muitas vezes, eh se transformar, nem que seja ao longo da leitura, né. E eu estava pensando na palavra respeito que você falou, Sim, e respeito vem do latim respectum, que o re é a repetição do verbo, né, sim. reencontrar, refazer, e spectum é expectar, é olhar. Então o respeito, na raiz da palavra, é reolhar, 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 reolhar para as coisas, reolhar ao redor, reolhar para a gente mesmo, para as pessoas, para as palavras, né. Então, se o que eu escrevo, uma das pequenas consequências for que a pessoa se reolhe e reolhe ao redor, eu estou feliz, Leandro. Vamos falar também sobre as consequências um pouco mais para frente, que eu acho que é muito importante e interessante a gente abordar isso, mas fale também um pouco das suas obras. Você escreveu A Princesa Tiana e o Sapo Gazé, Sim. tem também um livro que você trouxe aqui pra gente, que também já você vai falar um pouco mais. Você, tem essas obras, como é que foi produzi-las? Como é que é esse processo da escrita para você? Ah, sim. Tem alguns outros Como livros. nasceu, por exemplo, a ideia desse daqui, A Princesa A Tiana e o Sapo Princesa Gazé? Tiana e o Sapo Gazé foi meu primeiro livro, em 98, Sim. e eu digo que essa história é baseada em sapos reais, não fatos, sapos, porque eu escrevi inspirado num casal de amigos meus, que é a Tiana e o Gazé, né, Uhum. e para tentar entender como uma princesa poderia se apaixonar por um príncipe que não por um sapo que não quer virar príncipe, na verdade. E é interessante que depois começaram a vir alguns animações falando nisso, né, de um sapo que não quer virar príncipe. E a minha princesa, ela vira sapa, no Olha, final, que ela interessante. vira sapa e descobre que sempre teve uma alma esverdeada, uma alma verde musgo, e não e acabam morando num brejo disfarçado de castelo em Copacabana, né. É um sapo metido a pegar lagartixas e tal, diz que as lagartixas, sobem pelas paredes, faz as lagartixas subirem pelas paredes e tal, é um Sim. sapo metido. Fui numa escola, Leandro, e uma menina de 7 anos me disse: "Eu adorei teu livro, adorei a história, só achei o sapo meio abestalhadas". Mas por quê? Porque ele diz que ela faz as lagartixas, ele conta para os amigos que faz as lagartixas subirem pelas paredes. Ele não sabe que as lagartixas já sobem nas paredes, que não precisa de sapo para isso. Exato. Eu falei: "Ó, é o ponto de vista, né, é o reolhar que muitas vezes uma criança pequena nos convida a fazer, né, e a Sim, gente não imagina que possa ter um ponto de vista tão surpreendente, tão original, né". exato. É, Uma outra obra sua é esse que está aqui, esta que sim, está aqui com a gente, Um Gigante Tão Pequeno, sim. e tem uma curiosidade importante, porque essa obra resultou numa premiação para você, bastante relevante para sua vida e para sua carreira literária, né. Sim, sim, Fala um pouquinho pra Leandro. gente sobre. O livro eu dedico ao Gustavo, meu irmão gigante, eu digo isso aqui, ao Gustavo, meu irmão gigante. Gustavo é meu irmão, uma pessoa apaixonante, né, um cantador, ele tem autismo, então é muito inspirado nele, ele é meu muso desse livro. Não é a história dele, Sim, mas é bem inspirado nele e um pouco também na nossa relação. Eu acabei escrevendo na primeira pessoa do feminino, porque a personagem me pediu, a irmã do Anselmo, né, o personagem principal, o sim, Anselmo, a irmã, porque ela me pediu e também eu acabei entendendo que isso me trazia um distanciamento amoroso necessário para eu conseguir escrever essa história. Ela ganhou o Gigante Tão Pequeno, né, ganhou o prêmio Silvertoff da Fundação Biblioteca Nacional no final do ano passado, em dezembro do ano passado, uma premiação que me deixou bem feliz, Leandro, porque não só pela importância, pelo prestígio, a seriedade do prêmio, mas também muito, como eu já disse, por levar o nome da Silvertoff, que é uma autora das mais importantes e com quem eu tive o luxo de
conviver por alguns anos, né, conheci, entrevistei, tive essa luxuosa oportunidade, né, de conviver com o Silva Toff, então o prêmio também, nesse sentido, me deixa muito feliz. Sim. É, Márcio, aqui na FIA a gente tem o programa PTPA, que é o Programa Trabalho Protegido na Adolescência. sim, No decorrer do processo, né, de todo o curso que é desenvolvido neste programa, muitas atividades, inclusive literárias, são oferecidas aos estudantes, né, aos participantes. E a gente ouve aqui, ouve ali, histórias de adolescentes, relatando a importância da leitura, o quanto a literatura transformou ou ajudou a transformar a vida deles. Eu queria que você avaliasse esse poder que a palavra, que a leitura, que a literatura exerce na vida, sobretudo dos adolescentes, que é um público que você tem com muito carinho, né, que trabalha com sim. mais foco, e das crianças também, né, esse primeiro contato com a palavra, esse primeiro contato com as leituras. Que poder é esse que a palavra tem, que a literatura tem? Sim, eu acho que é realmente um poder desmedido, né, que às vezes a gente nem imagina que tem. Eu acho sempre que, o que eu já disse uma vez, né, eu não reparo nas coisas porque eu escrevo. Eu escrevo porque eu reparo, né, escrever é uma consequência desse meu permanente estado de reparar nas coisas. Reparar não só de botar reparo no olho, como diz no norte, eu morei no norte há alguns anos, no Pará, mas também o reparo de reparar, de parar de novo. Eu acho que isso a literatura, a arte em geral, mas a literatura, especialmente convida, né, crianças, adolescentes, adultos a repararem e olharem, e reolharem, e se reolharem, né. Às vezes você encontra uma personagem que está ali materializando um bicho que está te atravessando por dentro, um sentimento indizível, um sobressalto embaçado que você não consegue entender o que está acontecendo, uma insônia que está te perseguindo há 6 séculos e você não sabe o que é, e você numa frase de um escritor, numa imagem que você vê, né, eu escrevi esse livro, Um Gigante Tão Pequeno, então que é ilustrado pela Simone Matias, então eu falei numa imagem, às vezes uma imagem no texto, às vezes uma imagem numa ilustração que vai o ilustrador é um leitor, né, que Sim. vai ler o que eu escrevi e vai recriar também, vai recriar. Então, às vezes numa imagem escrita, numa imagem olhada, o leitor vai se ver e vai se rever, e vai repensar coisas, e vai ressentir coisas, e nem sempre isso é um processo fácil não, Leandro. Não tem nada de fofo isso. Às vezes dói muito se reolhar, se rever, ressentir as coisas, né, só que a literatura é isso, tem esse poder, essa palavra aí que você usou que eu acho que é muito muito pertinente, né. É poderoso mesmo, de você se transformar, né, você pode se transformar, muitas vezes para você voltar a ser quem você sempre foi, né. Sim. Você recuperar aí, o seu RG íntimo, né, seu RG de dentro, sua essência extraviada aí que muitas vezes não tem segunda via, né. Você fala das consequências que a leitura ela acaba provocando, mas desse lado de cá, nesse processo da escrita, você tem essa dimensão do quanto os seus leitores têm as suas vidas transformadas pela palavra que você emprega na sua obra? Passa assim, você tem esse retorno das pessoas, dos adolescentes, das crianças que leem as suas obras? Como é que são esses retornos? Sim, Leandro, eu tenho a divina sorte, uma divina, uma celestial sorte, uma celestial. Sempre que eu falo celestial, eu penso na bandeira do Uruguai, não sei por quê, porque eu acho aquele celeste bem bonita. Mas, eu tenho essa celestial sorte divina de ter essa resposta,
da sensibilidade de todos os leitores, de todas as faixas de idade, né, de crianças, de adolescentes, muitos de adultos que me escrevem, adultos que adotam meus livros, A Fada Afilhada, por exemplo, é um livro meu, que é a história da Beatriz, que é uma fada madrinha, saiu pela Global esse livro, com ilustrações da Bebel Calage. Ele que é uma fada que bota todo mundo no colo, que passa o dia dando colo para todo mundo, mas não tem ninguém que bote no colo, então eu pensei: "Quem é a fada madrinha da fada madrinha?", né, e recebi, assim, respostas do Brasil inteiro, do país inteiro, de muitos, psicólogos, por exemplo, pessoal de enfermagem. Esse livro foi adotado na pós-graduação de cuidados paliativos do Sírio-Libanês. Eu nunca ia imaginar, quando eu estava escrevendo a história da Beatriz, Leandro, Nossa, que muito que isso interessante ia isso. que isso ia parar num é insondável Sim. a geografia, de onde pode parar uma história, né. E tem esse retorno, assim, de pessoas que: "Poxa, eu sou a Beatriz", né. Uma enfermeira falou comigo, mandou um e-mail na época: "Você espionou minha vida, vou te processar", e tal, brincando comigo. Eu falei: "Pelo amor de Deus, você precisa me processar, nada como uma personagem processando seu escritor". Então, as crianças também trazem pontos de vistas, que eu jamais imaginaria, né, perguntas que eu nunca me fiz, que talvez se eu fizesse eu não conseguiria nem escrever o livro, porque eu ficaria olhando na cara daquelas perguntas e não iria para frente, né. Então, às vezes me trazem isso. E como eu estava te contando aqui antes da nossa conversa, né, tive também alguns projetos com crianças e adolescentes, um deles foi no SESI, a Firjan, que me convidou para fazer um livro com mais de 200 crianças em 11 comunidades aqui no Rio, Cidade de Deus, Tabajara, Borel, vários lugares. E num desses lugares, né, um menino que não conseguia, como eu te falei, estava no estado de violência explícita, batendo nos outros antes da gente começar o curso de escrita. Disse que não ia participar, acabei convidando ele a participar de alguma forma, né, e ele topou mesmo reagindo, brabo, não sei o quê, e eu queria uma frase dele: "Eu quero uma frase tua, cara, uma frase tua, bicho. Escreve uma frase aí", e talvez ela entre no livro, não tenho certeza se vai entrar, porque o livro é um livro de reparos poéticos, de frases e constatações, né, que eu vou dar para vocês depois, esse livro, que não foi um livro comercializado, é um projeto do SESI. E esse garoto, como eu te falei, escreveu lá a frase e me mostrou: "Vê se está bom isso aqui". E a frase dele estava lá: "O problema está no problemático". Uau. E eu disse ao garoto: "Ó, eu não sei se quais outras frases daqui vão entrar, mas você já está no livro, cara". E depois, como eu também te contei, Leandro, no lançamento na Academia Brasileira de Letras, a mãe dele e ele, vestidos como se fosse um casamento, chegaram lá e ela me disse: "Olha, eu não sei o que que você fez, não sei o que aconteceu, mas esse menino agora só quer saber de escrever, só quer saber de ler, traz livro da biblioteca, não bate mais ninguém. Então pode ser que não dê certo, mas às vezes dá", né. Às vezes era a chave que faltava ali para abrir esse Exatamente, é a chave, a palavra é essa, Leandro, a chave é a palavra muitas vezes é uma chave de abrir gente por dentro. exatamente. Antes de continuar aqui o nosso papo, deixa eu convidar você a compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, comente, diga pra gente o que você está achando dessa conversa literária e compartilhe o vídeo também nos grupos de WhatsApp de seus amigos, familiares e não esqueça, é claro, de ativar o sininho para receber as notificações do nosso podcast. Márcio, fale um pouco também sobre a importância de eventos, feiras literárias, eventos que promovam, né, e incentivem a leitura, não só para crianças e adolescentes, mas claro para todos nós. Sim, eu tenho há praticamente 30 anos viajado aí pelo Brasil inteiro, né, todas as regiões do Brasil, tenho visto eventos, assim, surpreendentes também, muito bonitos. Eu acho que o mais importante dos eventos, em torno da literatura, é o encontro, é mostrar o quanto o livro
a literatura é capaz de aproximar, infinitos, né, de trazer uma pessoa para perto da outra, trazer uma pessoa para perto dela mesma, né. Um pai que não consegue abraçar o filho, que me escreveu dizendo que leu o meu livro, Caramba. Da minha praia até o Japão, que é a história que eu cavo um buraco na praia com meu pai para chegar até o Japão, história que tantos garotos, crianças viveram. E ele disse que, não conseguia, sempre amou o filho e não conseguia abraçar o filho, Leandro. E disse que terminou de ler aquele livro e que o filho estava bem encostado nele, porque ele leu encostando no filho, que ele não lembrava de, ele só pegava o filho para tirar de um perigo, para salvar, para, né, Nossa. mas, pra levar para tomar banho, essas coisas funcionais. E ele terminou, ele falou: "Rapaz, eu não sei nem como te agradecer, porque eu eu terminei de ler meu livro e abracei meu filho". Eu falei: "Que caramba, que sensação estranha, né, um estranhamento". O estranho nem sempre é uma coisa ruim. O Exato. estranho é só o que a gente não conhece, não provou, não experimentou ainda, né. Então ele teve essa experiência, né, a experiência, né. A experiência é outra palavra que boa de olhar na cara. Vem do Experiência. latim esperire, atravessar, perire e perigo. Então Esperire, experiência Esperire, que é uma travessia do perigo, Exato. né, então, era um perigo para ele de alguma forma, nos subterrâneos, nos labirintos perdidos daquele homem, abraçar o filho. Ele Pra algo terminou de totalmente desconhecido. Exato, ele terminou de ler e abraçou o filho. Isso pode acontecer, às vezes, também em casa, Exato. e num evento literário, como você falou, você pode conhecer os autores, pode conhecer os livros, né, e sabendo que não precisa gostar de todos os autores, não precisa gostar de todos os livros, que nem sempre ler é bom ter isso na cabeça também, né, não sacralizar. Nem todo livro é para você, tem um livro que eu vou ler e não vou gostar, tem um livro que eu vou ler e vou me apaixonar, né. Você não pode desacreditar na literatura só porque leu 8 livros e não gostou. É como Sim. desacreditar no amor, se você conheceu 8 pessoas e não se apaixonou. Vai ter um livro esperando por você, né. Em algum lugar aí, uma esquina escura tem um livro esperando. E pode ser, eventualmente, num evento literário, que para mim é a prova material de que é possível, né, a literatura aproximar as pessoas em torno do livro, como se o livro fosse uma velha fogueira, assim, né. É uma magia muito bonita, né, esse É, poder que a literatura possui de despertar, de curar também, né, de sim, formar sentimentos. E me permita aqui compartilhar também uma experiência de uma leitura recente que eu fiz da escritora Marta Medeiros. sim, Ela tem um livro chamado Felizes por Nada, Feliz por Nada. sim, E num determinado capítulo ela diz ali que a gente pode, eh, encontrar felicidade em diversas coisas, né, uma viagem, eh, em projetos, mas a gente também pode encontrar felicidade em coisas simples, por isso o nome do livro, sim, entre elas, dentro de um abraço. sim, Dentro de um exatamente. abraço você pode encontrar né, e aquilo me despertou uma curiosidade, e você falou do abraço agora há pouco também, e aquilo me impulsionou a abraçar com mais tempo, com mais cuidado e com mais atenção os meus pais, por exemplo, Sim, né, até então, um abraço normal de pai para filho, mas depois da leitura com uma atenção um pouco maior. "Espera aí, aqui sim, também está a minha felicidade", e sim, ter essa oportunidade do abraço com meu pai, com a minha mãe, né, e tal. sim, sim. Então esse despertar de sentimentos é uma coisa mágica e encantadora que a leitura produz nas nossas vidas, né, muito Sim, interessante. é muito boa a tua história, a tua experiência aí, faz todo sentido, né. Sim, E que isso é uma coisa que é uma obsessão minha, né, é o sentido das coisas, né. Qual o sentido exato. de eu escrever? Eu escrevo para quê? Né, pergunta que já me fizeram há 30 anos fazendo. Eu escrevo primeiro, é quase uma descoberta científica recente, eu escrevo mais do que tudo para ler, a Sim, história que não existe e eu quero ler. E a única forma de eu ler é escrevendo essa história. E escrevo também por isso, normalmente por esse irresistível desejo
que minha personagem me provoca, uma química que acontece entre nós, uma química amorosa e se eu estiver à altura da ansiedade dessa personagem, que são criaturas muito instáveis emocionalmente e ansiosas. Então se eu não escrevo muitas vezes na velocidade que a personagem quer, provavelmente vai procurar outro autor, né. Exato. Eu escrevo também para atender esses chamados, né, essas vozes aí que me procuram a todo dia, né. Uma vez uma repórter me perguntou, eu gosto muito de lembrar dessa pergunta: "Como é que você faz para quando você está sem imaginação, para escrever? Como é que você faz para voltar a ter imaginação? Quando você perde a imaginação, como é que você faz para escrever?" Eu digo: "Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca deixei de escrever por falta de imaginação, é sempre por excesso", né. Então eu tenho o difícil é enquadrar a Sim, imaginação, é dar um limite, uma borda, né, e exato. pensar: eu quero ficar com isso daqui já é muito", né. E aí sim, quando a gente dá um limite na imaginação, né, parece algo contraditório, mas é preciso fazer isso, né, na Sim, criação, né, você dá um limite, dá uma borda, fecha uma porta para abrir outra, ah, você fecha uma janela e abre uma brecha num escuro, e aí a história começa a aparecer, a personagem começa a contar a história dela para você, e aí começa a fazer sentido. exato. Márcio, a gente tem percebido também, muitos novos autores, né, surgindo, dessa vontade de escrever, de colocar, no papel suas histórias, assim como você começou, muitos, né, muitos jovens, muitos Sim. adolescentes com esse desejo de escrever. Mas, por outro lado, a gente também avalia que o mercado editorial hoje no país, quando a gente olha para ele, não temos muitas boas notícias, né, há Sim. uma certa dificuldade ou muitas dificuldades para novos escritores, né, e tudo mais. Como é que você avalia hoje o mercado editorial no país? Olha, Leandro, eu estava num evento outro dia, um evento de escritores em São Paulo, e aí, antes de eu falar no palco, perguntaram lá, eh eh, não era um evento de escritores, era um evento aberto a todo mundo, mas perguntaram quantas pessoas escreviam ali. Eu contei umas 2 ou 3 que não levantaram a mão. Então todo mundo escrevia naquele lugar. Eu gosto de brincar assim, dizendo o seguinte: no Brasil, se se todo mundo que escreve ou deseja escrever começar a ler, Exato. a gente vai ter um pouco menos de dificuldade. Não vai resolver tudo, mas eu acho que hoje em dia parece uma loucura, mas acho que tem mais gente escrevendo do que lendo. Então, tem gente às vezes, e na melhor das intenções, claro, Sim, mas assim, pulando etapa. Então é como você imaginar um cara que quer ser um cozinheiro e não gosta de provar os condimentos, né, os temperos, e como é que você vai criar teu prato, inventar um prato, uhum, aprender a fazer, se você não prova, se você não experimenta, né, não exato. passa pelas experiências. Então eu acho que acontece isso hoje no Brasil. E, por outro lado, eu acho que viajando por aí, né, e vendo vários projetos bonitos e tal, eu acho que tem, eh eh, muito menos gente lendo do que eu gostaria e muito mais do que a gente imagina, né. Então tem recônditos aí no Brasil que você não imagina, às vezes, que vai ter um projeto de leitura bonito, e você vai lá, às vezes, e vê: "Nossa, olha que belo isso", né. Sim, Você vê ribeirinhos indo de canoa com 7, 8 anos remando, com um livro dentro da canoa, né, e indo porque quer, não vai ganhar nota, não vai passar de ano, não vai ser nada, pelo sim. gosto de ir, pela sede, irrenunciável sede de ir atrás da palavra e do que ela traz, né. Então, tem muita coisa para ser feita no Brasil. Eu falo do Brasil, porque é onde eu
onde eu vivo, é o que eu mais conheço, né, e tem muita coisa para ser feita, mas tem muita coisa sendo feita já também, né, e que a gente seria bom sempre a gente conhecer e olhar para isso e às vezes trazer uma inspiração para casa, Sim, com certeza. né, porque eu acho que muitas vezes é em casa que pode começar, né, essa paixão não só pela literatura, mas por tudo, pelo cinema, pela pela pintura, pela música, né, e se a pessoa que vai passar isso for uma pessoa que saiba encantar, se encantar com as coisas, ela tem uma chance um pouquinho mais vasta de encantar o outro, né. Eu acho que nem todo encantador de pessoas é um encantador de leitores, mas todo encantador de leitores, antes de tudo, é uma pessoa que pelo menos se encanta com as coisas. Uhum. E por isso tem uma possibilidade, como eu te falei, de encantar o outro, né. Esse pai que teve vontade, ele conseguiu abraçar o filho, né, ele se permitiu, ele disse que foi a minha história. Ok, foi a minha história, foi meus personagens que chegaram no coração dele, na alma dele, mas alguma coisa nele se permitiu, né. Sim. Ele não cavou só um buraco na praia com o filho, ele abriu cavou nele também, né, fez uma escavação, interior, uma escavação de dentro ali nele e abriu essa possibilidade para os personagens entrarem nele e por isso ele conseguir irradiar isso para o filho e tal. Se eles vão se transformar em leitores ou não depois, se vão continuar, né, ele disse que não lia sempre com o filho, ele mesmo não lia, mas que esse livro ganhou de presente de uma amiga, eu falei: "Essa amiga pode ser um anjo Sim, da guarda, né". um belo ponto de Belo partida. ponto de partida. Aliás, anjo da guarda é outra palavra boa da gente olhar na cara, Leandro, Sim, que guarda o anjo da guarda. é, guardar vem do latim guardare, né, que é olhar. Sim, Então, o anjo da guarda, ele está guardando você quando te olha, né. Você exato. pode guardar uma outra pessoa quando olha a pessoa, não precisa fazer selfie, né. Exatamente. Pode fazer, não tem problema não, mas não precisa, assim, né. Você faz uma coisa ali que vai ficar para sempre, né. Certo. Eu tinha mais uma pergunta, posso? Só que o tempo já vai. Ah, eu não sei se eu estou falando Não, muito. não, por favor. Ah, muitos adolescentes, né, crianças também, mas obviamente os adolescentes têm agora o hábito da internet, né, essa facilidade do digital, e a gente percebe um pouco a mudança do hábito ali da leitura, né, o impresso vai dando lugar para o digital aos poucos. Eu ainda prefiro o impresso, né, gosto de ler ali o meu livro pegando, lendo página por página, folheando, mas os adolescentes hoje têm esse contato mais direto com a internet, com o mundo digital. Como é que você avalia essa mudança de comportamento e essa leitura através da internet? Acho que a leitura digital é mais um outro suporte, né, uma outra experiência. Para mim, uma experiência completamente diferente, não é um simples também não é uma simples mudança de formato de suporte, né, porque a leitura digital, ela pode trazer muitas coisas boas, porque torna mais acessível para muita gente, disponibilizar, né, Uhum. o livro. Por outro lado, você ali, recebe 9 convites por minuto, uma ódia dispersão, né, Sim, porque tem link abrindo, tem janela chegando, tem mensagem te chamando, teus afetos te solicitando a largar tudo e ser feliz numa noite quente. Então, são 444 tentações para exato. você fechar o livro e fazer outras coisas, ou abrir links e ouça a música do personagem. Cara, eu não é o que me agrada. Sim. Porém, eu acredito que, pode ser interessante para muita gente, mas não é a minha experiência, eh, vital. Uhum. Eu acho que o livro
esse formato do papel ainda é o mais fantástico e sublime, né, porque é você, os personagens ou é você e o poema e não tem outra coisa, não tem por onde você fugir, só pode fugir para dentro de você mesmo, ou fechar o livro se você não estiver gostando e fazer outra coisa. Mas eu acho, bem importante, eu não acho não acho, eh, ruim Sim. isso, né, como uma mãe me escreveu outro dia: "Como é que eu faço para fazer meu filho desligar o celular e abrir um livro?", né. Eu perguntei, eu falei: "Olha, qual foi a última vez que ele viu você lendo?". Ela disse: "Não, eu tenho um dia cheio, é difícil, tal, eu leio, mas é mais à noite, já está dormindo e tal". Falei: "Então dá um mole, assim, né, deixa ele ver". Não que isso necessariamente vai mudar alguma coisa, Leandro, mas, eh, poxa, o velho exemplo, né, a velha inspiração, né, eu uma vez a Marina Colasanti, que eu tive o prazer de ser amigo, né, que nos deixou recentemente, a Marina Colasanti, eu estava conversando com ela, tomando um sorvete em Ipanema, e eu estava conversando, dizendo para ela que meu Gabriel, meu filho, hoje está com 25 anos, o Gabriel. Na época ele tinha uns 8, 9 anos, e eu dizia para Marina: "Não tem livro, se eu estiver lendo um livro, eu paro de ler quando meu filho me chama para brincar, porque eu não quero que ele veja o livro como um empecilho entre nós". E a Marina falou: "Mas você está fazendo tudo errado, você não faça isso. Ele precisa, se você é um pai que está com ele o tempo todo, você é um sujeito presente na vida dele, você brinca com ele a beça, que eu conheço vocês. Se ele entender que aquele objeto ali, meu pai está dizendo não para mim, ele vai querer saber o que é isso, né. Ele vai ficar: 'Pô, não é possível. Tem alguma coisa que, por algum momento, é mais maravilhosa que eu? Que negócio é esse que meu pai não larga, que diz que daqui a pouco?'". Então também tem esses lados, né. Tem esse lado. Eu lembro que eu meu filho era louco para ler o Kafka, com 9 anos, e eu proibi. Falei que ele não podia ler, mas eu proibi só para ele querer, porque ele já lia outras coisas, né, Leandro. Eu falei: "Esse aqui, Metamorfose, esse aqui, ó, nem pensar. Isso aqui não, você não está pronto para isso". Ele: "Pô, mas eu quero ler". "Não, isso aí você não vai nem conseguir dormir à noite. O cara que acorda virado numa barata, num bicho, uma coisa horrível". Ele: "Não, não, eu quero ler, não". E um dia eu saí, ele tinha 9 anos, Leandro. Um dia eu saí, dei mole, deixei o livro assim, cheguei, estava já no final. Boa. Leu o livro num dia. E falou: "Eu vou ler agora terminou, vai, termina, agora termina, mas depois você aguenta as consequências". E ele me fazendo várias perguntas, disse que tinha achado um livro macabro, mas ao mesmo tempo tinha rido muito de várias situações, né. Então, às vezes pode ser uma boa campanha de incentivo à leitura, proibir a leitura. Já pensou? Boa, É, estratégico. é, Márcio, a gente está chegando aqui no final da nossa prazerosa conversa. sim. Eu Prazer gostaria foi que meu. você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nesse momento no ponto de partida ali, iniciando o processo da escrita, eh, colocando ali suas ideias, as suas histórias, nesse processo de início. Sim, eh, eu vou dizer a elas o que sempre me diz as placas na beira dos trilhos de ferrovias de cidade pequena, né: "Pare, olhe, escute. Pare, olhe e escute". Eu acrescentaria: repare. Pare, olhe, escute, repare. Ou se quiser mais ainda, pare, olhe, escute, repare, imagine. Imagine, 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 imagine. A imaginação é a infância da palavra. Ela precede o pensamento, ela vem antes, né, ela vem antes. Então, se permita parar, olhar, reparar, escutar, imaginar. Esses verbos que hoje em dia a gente só encontra em brechó, não, Leandro? Ah, sim. Vão ficando um pouco para trás, "não tenho tempo para isso, não tenho tempo". Você tem tempo para respirar? É tão vital quanto respirar. Uhum. Parar, olhar, Sim. escutar, são verbos tão vitais quanto respirar. Acho que isso vem antes
da escrita. Se a gente se permite esses verbos, conjugar esses verbos de dentro, eu acho que a escrita pode ser uma possível consequência e, claro, como eu falei, ler bastante, né, para te forjar, te formar e te desorientar um pouquinho, te desnortear um pouquinho, a ponto de você escrever. Tá certo, Márcio. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber como encontrar suas obras, um pouco mais de você, da sua carreira Sim. literária. Quem quiser te encontrar, qual o seu Instagram, qual o seu contato? Ah, sim, o meu Instagram é o @vassalomarcio, vassalo com 2 S, 2 Ls, @vassalomarcio. Lá eu sempre que posso, estou deixando algum reparo novo, alguma palavra, algum texto, alguma impressão, e também falando um pouco dos livros que eu escrevi e tal. E acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, teu convite aí, Leandro, da Natália, do Alberto também. Fiquei muito feliz e quero conhecer ainda mais aí a FIA e o Confia. Gostei muito do nome. Sim. Deu muita liga aí. Parabéns. Muito obrigado, o prazer é nosso também de ter a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Esse foi mais um episódio do Confia, podcast da nossa fundação, Fundação para a Infância e Adolescência. Eu sou Leandro Ribeiro, jornalista e comunicador, e agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.